Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Assalto frustrado e criminoso morto. Uma dupla tenta roubar um carro, mas nem imaginava quem estava no veículo. Em seguida, você vai saber. Revoltante. A imagem impressionante de uma agressão covarde foi no interior do estado. Não durou muito. Condenado por estupro de crianças de volta para a cadeia. Religioso estava em casa por causa da pandemia. Já já você vai saber por que a justiça voltou atrás. E a visita do presidente Jair Bolsonaro ao estado depois de curado da Covid-19, Bolsonaro chega a Bagé, onde cumpre a agenda hoje. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço que vai até 1h, já está no ar. Muito bem, 11 horas e 37 minutos. Em instantes, informações sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Sul. Presidente que saiu por volta de 8 horas da manhã de Brasília, num voo direto para a região da campanha. Nesse momento, a cidade de Bagé aguarda a chegada do presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, que depois de ter a Covid, foi ontem até a Bahia e essa é a segunda visita que ele faz, portanto, aqui ao Rio Grande do Sul. Lá em Bagé, duas agendas importantes. A primeira é a entrega de 2 condomínios do Minha Casa Minha Vida e também vai fazer uma visita à escola cívico-militar. Lá de Bagé, ao vivo, nós vamos conversar agora com o colega Andrei Rossetto, que nos traz informações. Ele vai trazer em instantes, né? Mas são imagens que nós temos agora lá de Bagé. O Andrei já está aí. Oi, Andrei Rossetto. Bom dia. Presidente Bolsonaro já chegou a Bagé, a região da campanha, Andrei. Bom dia, André Har, bom dia a todos. Já chegou sim, já chegou aqui o aeroporto de Bagé, mas ainda não chegou aqui a Escola Cívico-Militar São Pedro, que fica no centro de Bagé, André. Na verdade, são 3 compromissos, viu? Aqui na região da campanha em Bagé, agenda cheia do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro compromisso é aqui na Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental São Pedro. A gente vê os apoiadores do presidente estão desde cedo aqui na avenida em frente à escola. O presidente Bolsonaro visita os 328 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, cujas atividades seguem o regramento militar, André. Essa agenda é fechada à imprensa por medidas de segurança por causa da pandemia da Covid-19. Ao todo, André, 54 instituições de ensino participam do projeto piloto das escolas cívico-militares. 5 delas ficam aqui no Rio Grande do Sul. Além da São Pedro, aqui em Bagé, as outras 4 escolas ficam em Alvorada, Caxias do Sul, Alegrete e Uruguaiana. O segundo compromisso é à 1h, André, um almoço do presidente no 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado, o maior dos 5 quartéis do Exército sediados aqui em Bagé. A agenda fechada à imprensa. Depois tem o terceiro compromisso, André, que é, como você disse, a entrega de 1.164 moradias populares em um condomínio popular aqui de Bagé. As residências foram construídas, André, com investimento de 87 milhões através do Programa de Habitação Popular do governo federal. Mais de 4.600 pessoas vão ser beneficiadas, André. Esse evento, sim, ele vai ter a participação da imprensa, nós vamos poder acompanhar. Essa agenda, então, vai ser aberta aos jornalistas. Por causa da quarentena, o governador Eduardo Leite, né, que está confirmado com Covid-19, não vai estar presente. No lugar dele, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior vai acompanhar a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Nós voltamos em seguida com mais informações, então, André Har. Ok, obrigado, Andrei Rossetto. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro já no Rio Grande do Sul, já em Bagé, em seguida chegando à Escola Cívico-Militar. Atenção, olhem só esta imagem. Preste atenção na quantidade de tiros. Foi mais uma tentativa de assalto em que a vítima reagiu. Já já você vai saber onde aconteceu. Nós vemos aí as imagens, inclusive no áudio. Olha, dá para contar quase 20 tiros. Quase 20 tiros. Perigando vai até 30. Uma quantidade enorme de tiros. Isto é a reação a um assalto que aconteceu aqui na região metropolitana. Temos um outro caso que aconteceu ontem, né? Ontem de manhã, no início da tarde,
aqui em Porto Alegre, que em seguida a gente vai detalhar. Também houve a reação a um assalto no momento em que 2 criminosos queriam roubar um carro, mas tiveram uma surpresa, e uma surpresa nada agradável. Em seguida a gente volta contando os detalhes. Olha aí, ó, o momento que os dois estavam caminhando e quando se aproximaram deste carro, não imaginavam o que teria dentro desse veículo. E aí houve a reação. No momento da reação, um deles foi ferido e o outro fugiu. E os detalhes a gente conta em seguida. A gente vai para um rápido intervalo e em seguida voltamos com muita informação até 1h aqui no SBT Rio Grande. Fique aí, ó, rapidinho. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h45, faltando 15 para o meio-dia. Está na hora da gente falar de... Acertou? Esporte. Para Biscoito Zezé, tem surpresa hoje da Biscoito Zezé. Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paz, agora vai definidos os estádios dos jogos das semifinais do retorno do Gauchão, Glauco. Claro que... Opa, não. Claro Pegadinha que não. de novo, não. É que, na verdade, assim, ó, André, Diga. teve uma reunião ontem para marcar a reunião de hoje, entendeu? É verdade. Então as coisas, elas não são assim tão rápidas. Sim. Né? Vamos deixar bem claro para o nosso telespectador o que está acontecendo. Olha só, a reunião da Federação Gaúcha de Futebol com o Grêmio, Inter e Prefeitura ontem foi para realmente adiantar quais são os locais dos jogos das semifinais. Só que aí o prefeito disse, não, só um pouquinho, não é bem assim, não é de uma hora para outra e eu não posso resolver agora. E emitiu, inclusive, um comunicado dizendo que tinha medo de isso significar uma mensagem, a liberação dos jogos, uma mensagem de que não, tá tudo bem, as coisas já estão, olha, tranquilas. E não é bem assim, tá? Então, uma nova reunião foi marcada e agora está acontecendo esse encontro virtual, logicamente, mas para definir, afinal de contas, teremos jogos no Beira-Rio e na Arena do Grêmio? Por enquanto, não há ainda esta resposta oficial. Apesar que, né, Glauco, agora a gente já teve aí vários jogos, né, pelo campeonato, nesse momento de pandemia. Também é um momento de, como se diz, tirar o termômetro, né? Fazer uma avaliação do que isso significou, né? Mas aí tem toda uma questão de pressão dos dois lados, né? Gente que quer futebol e gente que, logicamente, pode argumentar, poxa, tem futebol, então eu vou abrir minha loja, eu vou abrir o meu comércio. Isso de fato tem muito, Então tem toda essa questão, além da sanitária, que é a principal, digamos assim, né? Manter a saúde de todo mundo e, afinal de contas, o torcedor não vai se aglomerar quando tiver jogo do seu time? Bom, é tudo agora isso é uma definição que importante. O gestor tem que pensar. A definição importante, Glauco, porque agora já está indo para a fase final do campeonato, né, do Gauchão. E se os jogos acontecem 3h, tem prorrogação, aí tem um problema de iluminação também. Quer dizer, os clubes também precisam se programar. Já se falou até em jogar em Santa Catarina, não sei se isso procede. Agora não teria tempo, né? Mas os jogos nos CTs, tanto no Inter quanto no Grêmio, tem esse problema. Se o jogo começar às 4h, vai terminar às 6h. Às 6h é escuro, não tem iluminação artificial. E se tiver pênalti? Pode haver a possibilidade de pênalti aí, né? Não tem como disputar, não vai ligar a luz do carro para iluminar o campo. Então, tudo isso está dependendo desse resultado, dessa resposta agora de bastidores, tá? A dupla está muito confiante de que vai jogar, sim senhor, na Arena e no Beira-Rio. Agora, você que está em casa, a gente pediu a sua participação pelo nosso Facebook oficial. Você concorda em que a capital cedie os jogos da dupla Grenal, agora nas semifinais? Muita gente mandou a sua opinião, a gente vai ler alguns aqui, por exemplo, a Carla Sena, lá de Santa Vitória do Palmar. Eu acho que o certo seria ter jogos em alguma cidade que tenha menos casos de Covid-19. Não acho certo colocar os jogadores em risco. A opinião da Carla. Mas aí tem o problema de que nem toda cidade tem estrutura, né? Estrutura para isso, né? Seria muito melhor locais que não tem quase casos. Mas e aí, não tem estádio também. É uma sinuca de bico, embora o assunto seja futebol. Entendeu o trocadilho, né? É verdade. Tem muito mais gente aqui dando sua opinião. Por exemplo, o Gerry Silveira de Pelotas, ele diz o seguinte, para começar, não era nem para ter reiniciado. A coisa está bombando. A coisa, no caso, é o vírus. O monopólio do futebol no Brasil faz pressão e os clubes vão junto. Se bem que, olha, Gerry, os clubes estão muito interessados em jogar, sim senhor. Talvez a pressão maior venha realmente dos clubes, tá?
O Jorge Reck manda pelas redes sociais, polêmica porque tem que ter futebol sim. Eu também entendo que é uma questão de entretenimento, mas tem a pandemia, né, Reck? Então, bom, para terminar, o Gabriel Machado, também pelas redes sociais, os jogos deveriam acontecer dentro de casa, e dentro de casa aí, dentro das casas dos clubes, dos seus próprios estádios, tomando as precauções, seguindo os cuidados, sem problema. É a chamada bolha, né, que a dupla Grenal argumenta que existe, bolha sanitária, tanto no Inter quanto no Grêmio. Tanto é que o Inter e Grêmio são os que estão melhores preparados, isso no Brasil inteiro, servindo até de referência, né, de exemplo para outros clubes, né, Glauco? Pois é, o fato é que a reunião está acontecendo e tendo um resultado, a gente vai comunicar aqui, tá E bom? o problema maior, de fato, não é dentro, não são os jogadores. O problema maior é justamente o que disse o prefeito Marquesan, é essa repercussão, e isso eles vão ter que resolver possivelmente hoje, até porque tem jogos já programados aí para os próximos dias. Tá verdade. certo? Isso aí. Muito bem, agora eu já estou com a sacolinha. Olha que tem surpresa. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito para driblar o frio? E olha que tem feito frio nesses últimos dias, hein? Pelo amor de Deus. Esses 2 últimos dias foram terríveis. Pois é, hoje é o último dia de julho. E alguns dizem que os piores frios, os dias mais frios já passaram. Sei não, aqui no Rio Grande do Sul é meio... Né, Bruna Colossi? A gente não pode confirmar muito porque o frio vai e volta. Mas eu sigo com a mesma estratégia. Agasalho, bebidas quentes e é claro que os biscoitos da Zezé, que deixam tudo isso tão gostoso que nem dá vontade de sair de casa, não é verdade? Na hora do chimarrão, não pode faltar, por exemplo, o mignon, que está aqui, ó. Está aqui o mignon. E também não pode faltar este daqui, ó. O pão de mel. Está aqui o pão de mel. Olha só que delícia. No café da manhã, eu gosto muito de comer folhado doce. Que está aqui o folhado doce, ó. O folhado doce está aqui, ó. Com manteiga, que é uma delícia. Folhado com manteiga. É espetacular. Já pensou? E se você ainda não experimentou, tem que experimentar, né? E você vai deixar, assim, os dias frios com muito mais carinho dentro de casa e aconchegante, certamente, junto com a sua família e os produtos da Biscoitos Zezé. Biscoitos Zezé, carinho que vem de fábrica, porque lá na fábrica todos são uma família. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E olha só, gente, o presente que a Biscoitos Zezé quer dar para vocês. Tem uma sacola cheia de delícias aqui, ó. Água e sal, tem, olha só, o mini Ditos banana. Isso aqui é um presente da Biscoitos Zezé para vocês. Então tem que ligar correndo. Atenção! Mão no telefone. O número 3230-5244. Olha a sacola recheada. Dá para ver aqui, ó, recheada de biscoitos Zezé. A toda a família Zezé, muito obrigado por esse presente que a gente vai entregar a um telespectador. Tá aí o telefone. O primeiro que ligar em seguidinha, a gente já vai dizer, já vai dar o nome para providenciar a entrega, tá bom? Então, tá aí o número, 3230-5244. Muito bem, gente, olha só. Amanhã tem o Masbá aqui no SBT e a nossa querida colega Bruna Colossi nos conta o que vai ter amanhã no programa. Bem-vinda mais uma vez, tudo bom, Bruna? Oi, André, tudo bem? Bom dia pra ti, bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. Eu adoro, né? Sextou, eu tô aqui pra te fazer um convite super especial. A gente há pouco tava vendo aí os jogos do fim de semana, que é uma programação, mas tem Masbá, ninguém pode esquecer. Amanhã, a partir do meio-dia, a gente espera vocês com um programa super leve pra gente descontrair. E vem cá. Eu tô curioso. Já que é hora do meio-dia, dá uma espiadinha no que tá aparecendo por aí. Ué? Já ouviu falar em arepas, André? Arepas? Arepas venezuelanas? Não. Olha aí a delícia. Nós invadimos uma cozinha venezuelana. Inclusive, são 2 venezuelanos que estão há cerca de 1 ano aqui em Porto Alegre. Olha. Eles abriram esse empreendimento e estão fazendo essas arepas deliciosas, Feijão. Recheadas. Feijão. Banana da terra. Banana da terra. É isso mesmo, E André. aquela parte de fora ali é o quê? Pois então, é feito com farinha que vem da Venezuela, tá? Lembra um pouquinho, gente, a nossa tapioca, tá? É o mais aproximado do que nós temos aqui. Olha aí, eu provei, né? Ai, Claro. que fome. Eu sempre acabo Trouxesse provando e alguns aprovando. pra gente experimentar? Eu não trouxe, André, mas eu posso poxa. providenciar, eu Tá falo bem. com eles, porque vale a pena. É uma delícia que a gente descobriu, é um prato super típico na Venezuela. A gente conta um pouquinho dessa história pra vocês também, que é uma delícia. Mas não é só isso não, né, André? A gente tem o nosso Panelando e a gente tem também
Eu, seguidamente, abro meu guarda-roupa e digo, ai, não sei o que usar hoje, ai, não tenho roupa pra sair. Acontece contigo, André? Acontece. Acontece, Principalmente né? nessa época da pandemia, que a gente separa algumas roupas e eu coloco na máquina, aí às vezes eu exagero no cloro e aí fica tudo assim já meio, como é que é, com aquele efeito... Elas vão estragando mais, vão ficando meio que estonadas, né? Desbotadas seria o melhor, né? Isso aí. Pois então, André, a gente vai ensinar com vocês, a gente foi conversar com a Michele, com a Mi, que ela é consultora de moda, influencer, e ela deu algumas dicas de como a gente aproveitar aquela calça que a gente mais gosta, aquela t-shirt que a gente mais gosta, e montar looks diferentes usando a mesma peça. Então, assim, um pouquinho de criatividade, nem precisa ter tanta roupa assim. Porque nessa época, de fato, da pandemia, muita gente separa algumas roupas, né, para deixar as roupas em circulação. Isso aí. Mas tem dificuldade de fazer as combinações, né? E aí é muito simples, daqui a pouco um acessório pode mudar, uma dobradinha na calça. São truques de estilo que a gente vai mostrar pra vocês no Masbá. A matéria ficou muito legal. E sabe o que é mais legal? Que a Michele chegou até nós lá pelo nosso quadro Oi Gente no Masbá, que depois eu quero falar um pouquinho mais dele pra vocês. E a gente foi até ela. Mas não é só isso, a gente tem muito assunto no Masbá. O que mais tem? Automaquiagem, André. Ixa, isso eu preciso. Pois a gente tá se virando aqui, fazendo verdade. a própria maquiagem, né? Eu quero saber como é que vocês aí de casa estão se saindo, se vocês têm se maquiado, que tal aproveitar agora que a gente tem um pouquinho mais de tempo pra fazer uma automaquiagem? Olha aí, André. Eu já vou pegar as dicas aqui, ó. Já tá com a tua base, pincelzinho. Já, tudo prontinho. É um corretivo. Pra tirar um pouquinho das olheiras, né? Mas às vezes fica demais, aí fica meio marcado, aí o Danilo já fica mandando mensagem, tua olheira tá ruim, aí eu tenho que ir lá, tenho que consertar, mas diz aí que eu já vou... Então não vai perder o Masbá, André, porque assim, o teu corretivo ok, teu pincelzinho ok, então assistam mas a minha amanhã. mão não tá ok, né? Mas então, amanhã a gente vai ensinar como vocês podem, olha só, a gente foi atrás do maquiador, o Andy, maquiador profissional, que nos ensinou como fazer uma automaquiagem. Olhando assim, é até engraçado, tá, André? Tem umas partes aí que eu achei que não ia dar certo, eu tava com 3 cores diferentes no rosto, mas o resultado foi muito legal. E aí tem aqueles truques pra afinar o nariz, pra deixar a bochecha um pouquinho mais magrinha. Quem não quer, né? Ô, Glauco! Ei, Glauco, essa tá pra nós, a gente não pode perder, né? Essas dicas aí, até pro cabelo, vai dar umas dicas aqui da Neve. Eu quero ter aquelas dicas pra tirar rugas. Temos Pés também. de galinha. Não há o que um corretivo não faça, hein? Ó, pra ti, ó. Ó, uns corretivos pra ti aqui, ó. Precisa bastante. Mais. Não, eu já usei bastante hoje. Imagina. Tá. Já tá terminando. Os meu, guris estão super bem, mas enfim, pra quem quiser dar um up na maquiagem, aprender, né? Ir se maquiando quando tudo voltar, né? A gente puder sair, todo mundo já vai estar sabendo fazer aquela maquiagem bacana, isso em casa. A gente tá aprendendo todos os truques legal. da Claudinha, né? A gente vai com os truques que a Cláudia já nos ensinou, mas a gente sempre pode aprender alguma coisinha a mais, né? Até porque nem sempre a gente tá pertinho da Cláudia, que pode nos ajudar, não é verdade? Infelizmente. E aí a gente tem, olha, tem uma produção mais noite, então primeiro a gente fez uma maquiagem normal. Olha, tava me achando aí, André, vou te contar. Gostei do resultado. bem. Então a gente fez uma maquiagem dia a dia e uma maquiagem também pra noite. E aí, pra completar, como eu falei antes, a Michele, que é uma das nossas entrevistadas, apareceu através do quadro #Oi Gente no Masbá, que é como vocês podem participar, postando foto, vídeos, comentários nas redes sociais. #Oi Gente no Masbá, amanhã, Masbá, ao meio-dia. Então, até amanhã. Obrigado, Até Bruninha. amanhã. Te Eu que cuida. agradeço. Um grande abraço mais Ótimo uma vez. fim de pra Mais todos. uma vez, um abraço virtual ainda, né? Mas enfim. Tchau. Amanhã, Tchau, a partir tchau. do meio-dia. Muito bem. Hora certinha, 11 horas e 58 minutos, faltando 2 minutos para o meio-dia. E olha só, ainda hoje, a gente vai mostrar essa imagem aqui. Põe a imagem na tela pra gente ver. De um assalto frustrado. E um criminoso foi morto. Uma dupla que tentou roubar um carro, mas essa dupla não tinha ideia do que estava dentro, de quem estava dentro desse veículo. Em seguida, a gente vai trazer os detalhes. Teve até um susto depois, porque o carro começou a andar sozinho. Tiveram que sair correndo atrás do carro para segurar, porque era uma descida. Mas daqui a pouco a gente traz os detalhes do que aconteceu em Porto Alegre. Também teve uma tentativa de assalto no Vale dos Sinos. E em seguida a gente traz outros detalhes, porque agora a gente vai falar desse assalto no Vale dos Sinos, é isso, Glauco? É um caso bem parecido com esse que a gente mostrou, que aconteceu ontem à tarde. Foi uma vítima de assalto que reagiu, isso foi lá em São Leopoldo, reagiu à abordagem dos criminosos. Foi na região da Charlau, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, o bairro Charlau, que é um bairro bem populoso de São Leopoldo, aconteceu na tarde desta quinta-feira. Dá para ver nas imagens aí como foi a troca de tiros e dá para ouvir também, né? O que é mais impactante ainda, segundo a polícia, 2 assaltantes chegaram no momento em que a vítima estava também chegando em casa com o seu carro. E aí eles tentaram assaltar este homem que reagiu.
Ele estava armado. Quando teve o anúncio do assalto, ele reagiu e aí houve essa intensa troca de tiros. Vamos ouvir, inclusive, André. Esse é o momento da chegada, né? Isso. Os criminosos ali chegando naquele carro, um desce do carro, o outro fica. Né? Em seguida, a reação da vítima. A gente vê que quando a caminhonete arranca ali, tem um carro que arranca, Glauco, tem alguém que salta pela porta, né? Isso. Saltou pela porta ali. Vamos botar ali no início a imagem, a gente consegue perceber. Conta pra gente detalhes, para quem está chegando agora, mais uma tentativa de assalto. Poxa, olha, tentativa de assalto que tem aparecido aí nos últimos dias, a gente tem que andar atento, principalmente na chegada em casa. Naquele momento, olha, que abre o portão, né, André? A caminhonete entrando de ré ali era a vítima, aí parou o assaltante. Exatamente. Ó, o carro arranca e alguém abre a porta e cai fora e cai no chão, inclusive. Aí ele levanta e sai correndo. Esse é o segundo criminoso. Isso, dá para ver ali os sinais, inclusive, dos tiros, né? Sinal luminoso, enfim. A vítima, a polícia não sabe informar a questão da arma, né? Se é uma arma legalizada, enfim. Agora tudo isso vai passar por uma investigação. Mas ninguém ficou ferido, apesar dessa troca intensa de tiros. Os vizinhos entraram em pânico. E só para lembrar, tá? Foi ontem à tarde. Foi no final da tarde, mas foi ontem à tarde. Quer dizer, não é aquela história de madrugada. Sim. A imagem está um pouco escura. Deve ser tipo 6 da tarde, já está escuro, né? Isso, no final da tarde, né? Aquele lusco-fusco. E não se sabe também se esses assaltantes são ali da região, né? Se são da cidade, enfim. Olha, 18h51, é isso? 18h51 pela imagem. 18h51. Eu estava olhando aqui esse pessoal aqui, assustado da casa da frente. Vocês viram? Tem um corredor aqui, ó. Esse corredor aqui, o pessoal se movimentando, tentando entender o que acontecia. Como dissemos, é no bairro Charlau, um dos bairros, né, mais populosos ali de São Leopoldo. E aqui o momento, aqui é a vítima, né, Glauco? A vítima que botava o carro na garagem, botava de ré, já talvez por uma questão de segurança. Quando abre a garagem, em vez de dar ré, que tem que ter mais cuidado, daqui a pouco ele já colocava de ré o carro para quando tiver que sair com mais segurança. E foi nessa hora, ó, ele entrou e aí se aproxima o carro. Aí o que acontece, Glauco? Desce aí o criminoso. Um outro fica no carro. Quando ele aponta a arma, começa o tiroteio. Aí o carro arranca, ó, o criminoso ele pula, chega a rolar no chão. Isso. E foi embora. Esse aí desapareceu. E foram tantos tiros que fica difícil calcular. Você estava tentando contar antes, né, André? Estava tentando. Mas é muito difícil. A gente por baixo, assim, uns 15, mas muito por baixo. Aí o que aconteceu, Glauco, depois? Porque a caminhonete, ela chegou a descer, né, sozinha para frente, porque o motorista, ele desceu do carro. Vejam que ela chega a andar um pouquinho sozinha. A gente volta um pouquinho na imagem. Relata pra gente a partir daí, Glauco. Conforme a polícia, o condutor, no caso a vítima, tentou inclusive se proteger atrás da porta, né, a partir do momento que reagiu à tentativa de assalto. E ali ele ficou e acabou não sendo atingido. Graças a Deus, como eu disse antes, ele acabou não sendo atingido, mas o assaltante também não foi ferido, ninguém ficou ferido nessa ação aí. O fato é que foram ele foge tiros. Lá, ó. Olha aqui, e ele ó. foge Agora depois. que eu vi aqui, ó. Vamos voltar ao início dos tiros. Teve um assaltante, então provavelmente eram 3, né? A informação que a gente tem é que seriam 2. Mas porque olha só, então vamos calcular aqui, ó. Aqui o que desceu... isso aqui já é a sequência da imagem. Tá, aqui, ó. Ele desceu, aqui tem um que está dirigindo, certo? Sim. Aí o carro arranca e vejam que alguém sai dessa porta, ó. Larga aí a imagem. Ó, ele larga, ele salta da porta aqui, ó, vai sair alguém daqui. Por isso que eu imagino, este com a arma apontada, o motorista e esse terceiro, ó. Ele caiu no chão e sai correndo. Conseguiram acompanhar? Dá a impressão que são 3. Aí agora, ó, o carro ele vai para frente sozinho e eu não sei se então é o dono deste carro, a vítima, que corre para cá, ó. Deixa a imagem rolando para se esconder. Ó, quer ver, ó? Vai aparecer alguém correndo para se esconder atrás desse carro aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó, aqui, ó. Tem um movimento. Deixa aí a imagem, ó. Se esconde aqui na frente desse carro aqui, ó. Né? Quer dizer, vejam, isso tudo em questão de segundos. É na outra imagem que a gente consegue observar melhor. Então, aí os dois, todos surgiram, é isso, Glauco? Isso. Agora, confirmando, então, a informação que teria realmente mais um criminoso envolvido, tá?
E quem foge é a vítima, realmente, tá? É a vítima certo. que acabou assustada e depois a reação. Claro. Não, desculpa. Olha aqui, ó, Glauco, olha só. Agora a gente consegue perceber. A gente consegue perceber. O carro, vamos voltar ali para o início. Vamos interpretar junto aqui a imagem. Vamos interpretar junto aqui, ó. Quando o carro chega, um criminoso desce e aborda a vítima, certo? Sim. Aí quando começa o tiro, ó, o carro chega, tá? Aqui está estacionando, a vítima está estacionando. Aí desce o primeiro criminoso, já sai atirando. E aí quando ele ouve a reação, ele corre para cá. Sim. Esse é um criminoso. Aí o outro arranca e o terceiro está aqui, ó. Que ele caiu, deve ter até se machucado. E aqui continua o tiroteio, né? E aqui continua o tiroteio. E aqui alguém assustado olhando para entender o que acontecia. E a gente só não sabe, a vítima se escondeu aonde, Glauco? Não, a princípio, atrás da porta, justamente do carro, ali você vê que a porta estava aberta, né? Mas não se sabe se ele é um policial, se é alguém que tem capacidade para fazer isso, se é treinado para defesa, enfim. Agora, a polícia não informou esses dados. Fica mais uma vez aquele alerta na chegada de casa, né? Como isto acontece com frequência no momento da chegada em casa que a pessoa está atenta, né? Para estacionar o carro, né? Para até ali é o criminoso. O que atirou, ele se esconde ali atrás. Ali a gente exatamente. E ele continua atirando, né? E ele continua atirando. E aí os três então desapareceram. Agora aquele que caiu do carro, ele deu várias voltas e perna para que te quero. Por isso que aí ele sai correndo então para conseguir se proteger. E depois esse apito aí, o que foi? Será, hein? Algum alarme? O carro freando. O carro freando. É o barulho do carro. E aquelas pessoas ali, cantando pneu. E aquelas pessoas ali apavoradas tentando Os vizinhos compreender. entraram em pânico. E não é para menos, né, André? Agora, então, só mostrar a sequência uma vez. Tá ali o cara, sai do carro, o criminoso. Aí ele já tem a reação, já sai correndo lá para trás. Aí aqui o carro arranca, cai um dos criminosos na rua, que levanta e sai correndo. E aqui o pessoal olhando, né? O pessoal olhando apavorado, assustado, né? O meu auxiliar aqui, como? O quem? Do outro lado da rua? Também teve tiro lá do outro lado, será? Teve de luz do revólver do outro lado, seria isso? Aqui desse lado aqui, não? Aonde que foi? Sim, não, é aqui atrás, é aqui, ó, é aqui atrás. Aqui atrás, nesse carro aqui, é onde o criminoso, aquele que atirou, ele continua lá atrás atirando para se defender. Então vejam só como tudo é muito rápido, questão de segundos. Um outro assunto, muito parecido com esse, só que foi aqui em Porto Alegre. E não foi à noite, foi de dia. Um policial federal reagiu a um assalto e matou o criminoso. Conta pra gente aí, hein, Glauco? Lá na região da Baltazar de Oliveira Garcia, que é uma avenida muito movimentada de Porto Alegre. A gente vê aí no momento em que estes dois assaltantes abordam o condutor deste veículo aí. Tá bom. Um acaba fugindo, tá? E o outro foi atingido, tá lá, ó, de calça verde. Ele não contava que este condutor é um policial federal que reagiu a esta abordagem, tá? Você vê ali o pânico dos outros motoristas, olha só. E o policial desceu do carro, foi lá, pegou a arma. E o carro sai, ó. O carro sai sozinho. Olha só o desespero agora dele para segurar o carro. Porque ele não deixou engatado e nem não puxou o freio de mão, né? Aí ele saiu atrás do próprio carro depois. Que loucura. Para tentar, para controlar, né? Para fazer ele parar. E essa vítima aí, este homem, acabou morrendo, tá? Tá aí ele, ó. Aí o criminoso, que aí recebe o tiro. Aí o outro desistiu, né? Saiu correndo. Né? Os tiros já disparados de dentro do carro mesmo, tá? O outro criminoso fugiu. Deve ter pego no peito. E né? este homem que caiu aí, este criminoso que acabou morrendo, tinha uma ficha extensa, inclusive por assaltos e roubos a carro. Muito bem, vamos até o local onde está nesse momento o Lucas Abate. Oi, Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Imagina só a situação. Todas essas imagens que a gente vê agora na tela aconteceram ontem à tarde. Na verdade, ontem exatamente nesse horário, no ponto onde eu falo nesse momento. As imagens que a gente tem, o carro do policial estava mais ou menos aqui nesse ponto da avenida, quando os dois criminosos vieram da Baltazar de Oliveira Garcia, que está à frente, e acabaram cercando o carro do policial. O carro estava onde? Contavam, não sabiam, não imaginavam. Estava mais ou menos naquele trecho onde está esse Fiat Uno nesse momento ali parado. O carro do policial estava bem naquele ponto. Os criminosos vieram da Baltazar de Oliveira Garcia. Eu vou seguir aqui para mostrar mais ou menos a distância. Os criminosos vieram desse ponto aqui e tentaram cercar o carro onde estava o policial. Um
chegou pelo vidro do motorista, abordou primeiro e o policial reagiu, atirou mesmo do lado de dentro do carro, não desceu, até mesmo com o vidro fechado, acabou disparando contra esse criminoso. O outro, que estava um pouco mais atrás, conseguiu fugir, não foi encontrado, e esse que foi baleado alguns metros depois também tentou fugir ali rapidamente, mas logo na sequência caiu para trás do carro. Até aconteceu essa cena curiosa que o policial ali na ação, na velocidade dessa situação toda, acabou, não puxou o freio de mão do carro, imagina só, vai lembrar durante uma reação ao assalto de puxar o freio de mão, e o carro ainda chegou a dar uma pequena descida e ele teve que correr atrás do carro para paralisar. Mas toda essa ação, André, aconteceu ontem aqui nesse ponto e neste exato horário. Daí olha só, a gente vê a movimentação, vários carros que passam por aqui, a Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, uma das principais da Zona Norte, também com grande movimentação, alguns comércios, mecânicas, tudo aberto por aqui e toda essa situação acontecendo em plena luz do dia. Veja só, aquela orientação que a gente sempre tem de não ficar parado dentro do carro. Claro que ali no caso era um policial que estava preparado, inclusive deveria estar atento, né? E vejam que o horário foi por volta de meio-dia, que aconteceu ontem à tarde isso aqui em Porto Alegre. E o outro simplesmente correu, também desapareceu, né? Essa região aí é uma das regiões muito preocupantes, né? É uma região de muita violência aí na zona norte da capital, Lucas. Exato, André. É uma região com muitos roubos de carro, Zona Norte de Porto Alegre, uma região que preocupa bastante as autoridades, inclusive aqui a Tenente Arita Ragô, logo na sequência a Baltazar. É uma região que, conforme eu conversei com alguns moradores e comerciantes daqui, é uma região com fácil rota de fuga. Por exemplo, quem está na Arita Ragô estava na posição onde o policial reagiu, se dobra na sequência à direita para a Avenida Baltazar, logo na sequência já está no município de Alvorada. Se segue reto, o dobra à esquerda, segue em direção ao bairro Sarandi e já pode também facilmente acessar qualquer outra cidade da região metropolitana. E se vai no outro sentido, se faz o outro caminho, vai em direção à zona leste de Porto Alegre. Então é uma avenida, um trecho em que os criminosos podem fugir para vários pontos e por isso preocupa bastante. O único alento que tem aqui um pouco para as pessoas é que o batalhão da Brigada Militar é um pouco mais para baixo, cerca de 1 quilômetro para baixo, tem também o batalhão da Brigada Militar, o que coíbe um pouco os furtos, roubos aqui na região, mas não impede totalmente, porque infelizmente a gente sabe que a brigada não tem como estar em todos os locais. Outro detalhe dessa história, André, que chama bastante atenção, esse policial estava a serviço, estava em diligência numa viatura discreta, até por isso estava atento, mas alguns minutos antes dessa ação, esses dois criminosos tentaram assaltar um outro veículo aqui nas imediações também. E também era um veículo Sandero. Eles, inclusive, dispararam contra o motorista desse veículo, que não se feriu, mas era um veículo do mesmo modelo, que indica aí que esses criminosos agiam com uma certa encomenda. Estavam buscando esse modelo específico de carro. E acabaram, quando encontraram esse policial, se deram mal, não conseguiram levar, e um deles, já um velho conhecido da polícia, foi morto, morreu aqui no local. Lucas, 12:02. Para quem está chegando agora, estamos falando de uma tentativa de assalto que aconteceu na tarde de ontem, em Zona Norte de Porto Alegre, só que essa dupla não imaginava que dentro estava um policial federal que imediatamente reagiu. Aí o momento que em seguida ele deu o tiro, ele sai, o criminoso machucado, ferido possivelmente no abdômen, já que o tiro foi de baixo para cima, e depois eu acho que até ele põe, ele está botando a mão no abdômen ali, ele sente a dor, a hora que ele deita, ali o policial que fez o disparo e nesse momento o carro começa a andar sozinho porque ele não puxou o freio de mão, mas volta correndo e consegue frear o veículo. O que me chama a atenção é o movimento dessa rua e estava ali, os criminosos estavam armados, quer dizer, as pessoas estão aí em meio a toda essa violência, né? Viu, André? E foi nesse horário, exatamente, por volta aí do meio-dia, né, Glauco? A gente fala tanto para as pessoas não reagirem, chama a atenção da reação deste policial, que ele é treinado para isso, né? Olha a calma que ele foi em direção ao assaltante para retirar a arma que estava na pista, né? O assaltante deixou cair o revólver, logicamente ele estava baleado. Ele foi lá, olha só, como quem vai na padaria, pegou o revólver e foi frear o carro. Só correu para segurar o carro. Tem esse detalhe. Você que não é policial,
não reaja. É essa a nossa recomendação, mas chama a atenção realmente a calma dele, né? E outra coisa, os criminosos, eles chamou a atenção que eles foram pelo mesmo lado. Ó, só voltando aí, ó, esse é o momento, provavelmente, que eles recém tinham tentado assaltar roubar um outro veículo. E eles chegam pelo mesmo lado, isso chama a atenção também. Os dois chegam pelo mesmo lado. Aí aí o sai correndo quando já deu o primeiro tiro. E agora o criminoso de costas tentando fugir e com o revólver na mão, gente. Olha, tá com o revólver na mão. Imagina a apreensão do próprio policial. Né? Eu não sei se ele chegou a disparar mais alguma vez. Aqui, ó, estava com ele armado aqui, ó. Percebam que o policial estava com a arma na mão, mas não atirou. Ele não chegou a atirar. E aí, a hora que o carro arranca sozinho, o policial vem correndo e consegue ainda fazer isso. E aí, o criminoso que deixou o revólver cair, né, já estava agonizando nesse momento. E, ó, momento da chegada, Lucas. Aí o momento da chegada, da abordagem, leva o tiro. O outro percebe o que está de laranja ali, percebe o tiro e foge. Aí agora no chão cai o que está de calça verde, com o revólver na mão ainda. E aí o cuidado do policial, né? Porque o cara podia dar um tiro. Agora ele deixa o revólver cair, ó, ele atirou. Talvez o policial deve ter dito, larga a arma, larga a arma, larga a arma. Tanto é que estava com a arma em punho, Lucas. Imagina o susto, André, porque tá vendo aqui o movimento, foi exatamente nesse horário que aconteceu e até nas imagens aparece um pouco mais para trás ali, quando o policial reage e dispara, alguns carros já começam a fazer a meia volta na rua para tentar fugir dessa situação. Então imagina só o susto de todas as pessoas. Aqui na frente, do outro lado tem um condomínio residencial, um prédio residencial, tem comércio, então assustou muita gente. Até pelo relato aqui, André, desde março, quando começou a pandemia, diminuiu a movimentação, os moradores estavam percebendo uma diminuição nesse número de roubos e furtos aqui. E agora até chamou atenção esse fato porque era uma situação que não acontecia há bastante tempo e agora aconteceu um fato grave que foi uma troca de tiros, não foi uma troca de tiros, mas teve tiros aqui na avenida em plena luz do dia, situação que assustou bastante os moradores aqui. Agora a gente não sabemos se os criminosos chegaram a atirar, né, Lucas? Porque aquele outro fugiu, né? Pelo que a gente vê, não atirou. Ele tratou... Quando eles devem ter levado um susto muito grande pela reação, porque geralmente não dá nada, né? Com eles não dá nada. A vítima está no carro, entrega o carro e eles entram no carro e se vão embora. Né? Mas ali não, eles foram surpreendidos. E também nessa hora, a própria reação deles, eles não estavam preparados para isso, a não ser para correr. Um conseguiu correr, o outro então agora cai ferido no chão e a gente observa o policial. Ó, o policial está ali mandando larga a arma. E aí a hora que ele já vai aparecer atrás do carro ali com a arma em punho, que aí então o criminoso atira a arma. Ó, ali está a arma em punho. Aí ele vai lá, o policial, pega a arma, quer garantir a segurança também, dá uma olhada para trás, vê se o outro não está voltando e na hora que ele olha, observa que o carro começa a descer sozinho, ele corre atrás e consegue segurar, Lucas. É uma viatura discreta, vale lembrar isso, uma viatura discreta da Polícia Federal. Esse policial estava realizando diligências, investigação aqui na região e até por isso deveria estar mais atento do que o normal. Então ele percebeu essa situação, estava com o vidro fechado, provavelmente um vidro também um pouco mais escuro e os criminosos nem imaginavam, nem esperavam que ele pudesse ter esse tipo de reação. Inclusive, pela posição do tiro, pela marca que tem do tiro na arma de fogo, ele deu com a janela fechada mesmo do veículo quando os criminosos se aproximaram. Então, aquele primeiro que foi baleado nem teve tempo de ver que a vítima do roubo estava armada. E o outro que estava um pouquinho mais atrás, quando ouviu o disparo, nem pensou duas vezes, saiu correndo aqui em direção a Baltazar de Oliveira Garcia e não foi mais encontrado. E foram os dois pelo mesmo lado, né? Isso chamou a atenção também. Lucas, continua comigo, em seguida a gente vai falar sobre aquele idoso que foi solto ontem, né? Por causa da pandemia, um estuprador de crianças. Em seguida a gente vai falar desse assunto. Só mostra aquela imagem ali, por favor, que aquela é uma imagem nova, a gente não tinha visto aí, ó. A imagem do tiro que partiu de dentro do carro, que é a hora que o policial atirou e atingiu possivelmente no peito ali o criminoso. Lucas, continua aí que em seguida eu vou conversar contigo, mas antes eu quero chamar a atenção para essa imagem aqui de uma covardia. Uma covardia, uma mulher que foi brutalmente agredida pelo ex-companheiro. A polícia está tratando o caso como uma tentativa de feminicídio, mais uma, né? Um caso revoltante, uma brutalidade daqueles casos que o homem não se conforma em perder a mulher, acha que acabou a vida e aí faz isto.
faz o que fez. Olha o desespero daquela mulher, ela chega a sapatear, desesperada, querendo fugir. Isso aconteceu no noroeste do estado, já a gente vai trazer os detalhes. Está aí ela voltando, desesperada, põe as mãos na cabeça. Isso tudo assim. Foi no dia 28 de julho, às 5h08 da tarde. Já a gente traz mais detalhes. Agora, Lucas, conta aqui pra gente, porque foi revoltante a história que nós falamos ontem, né? Daquele caso que provocou muita indignação. Tá aí este cidadão, o falso religioso, falso psicólogo, que tinha sido indicado para prestar serviços a uma escola aqui da região metropolitana por uma congregação muito séria, para tu ver como o cara tinha lábia. E esse falso religioso, é falso de tudo, é falso religioso também, condenado por estupro de criança. Tá aí ele. E um pai disse, olha, eu não me preocupava porque ele foi indicado pela escola. Pois este cidadão foi solto, né, uma troca aí pelas redes sociais. Qual idade você prefere dos guris de 12 a 16 anos? Pois este senhor criminoso foi solto por causa da questão humanitária, da pandemia. Só que ele vai voltar para a cadeia, Lucas. Pois é, André, só não era falso criminoso, era falso psicólogo, falso candidato a frade, tinha nome falso. A única coisa verdadeira é que ele era um pedófilo já com condenação, inclusive pelo estado de São Paulo. Começou a atuar aqui no Rio Grande do Sul em 2017, quando foi preso e esteve atrás das grades até este ano, quando lá em abril recebeu a prisão domiciliar humanitária. Isso porque a justiça entendeu que ele fazia parte do grupo de risco do coronavírus e que o ambiente da cadeia era arriscado para ele. Então ele colocou uma tornozeleira eletrônica e foi cumprir prisão domiciliar. Ele só, né? Ele era o grupo de risco do coronavírus. Agora, o grupo de risco deste homem, a quantidade de crianças e adolescentes e de familiares também, que já estavam com medo dessa pessoa estar solta por tudo que ele já fez, por toda a lábia que ele tem, porque já tinha feito em São Paulo, o que tinha feito aqui, enganar uma congregação, enganar, né, uma escola e familiares também. O pai disse, eu confiei, né, que o meu filho tinha acesso a ele porque foi indicado pela igreja. Quer dizer, o cara tinha uma lábia, né, espetacular pelo visto, mas para o crime, Lucas. André, e agora ele vai voltar para trás das grades e não por uma revogação dessa prisão domiciliar humanitária que ele recebeu em abril, e sim por um outro motivo. Foi descoberto, até apurado pelos nossos próprios colegas da imprensa, que esse criminoso, esse pedófilo, tinha um mandado de prisão aberto lá por São Paulo, por um crime que ele cometeu em 2004, foi condenado no ano de 2015 a 8 anos de prisão, também crime sexual envolvendo criança, então ele não deveria estar solto. Então, ontem mesmo à tarde, o delegado Eduardo Amaral, lá da Delegacia da Mulher de Gravataí, foi até o local, localizou pela tornozeleira eletrônica e realizou a prisão. Agora, André, tu me fez a provocação ontem. Se ele estaria mais seguro dentro ou fora da cadeia, olha, pelo local que ele foi preso, um local totalmente insalubre, não sei dizer, mas Lucas, acho que o risco maior estava fora. Atenção, presidente Bolsonaro chegando à escola, né, onde vai ter uma inauguração lá em Bagé. Vamos ao vivo com as imagens. Vamos ao vivo. Andrei, você está acompanhando a visita presidencial. Presidente Bolsonaro chegando aqui à Escola São Pedro, Municipal São Pedro, Escola Cívico-Militar. Tumulto, as pessoas infelizmente não estão respeitando o distanciamento, né? Não seguiram o pedido do prefeito Divaldo Lara e se aglomeraram aqui para receber o presidente Jair Bolsonaro. A gente está se movimentando aqui, nós estávamos em outro ponto, mas a aglomeração é muito grande. O presidente está lá em cima do Landau que foi presente do presidente Emílio Garrastazu Médici a Bagé. Médici, que era bagéense. O presidente agora desceu do carro, a gente consegue acompanhar a câmeras de longe. Imagens ao vivo de Bagé. Presidente, que esse é o primeiro compromisso. Esse é o primeiro compromisso, André, do presidente Jair Bolsonaro aqui na cidade de Bagé, na região da campanha.
Ele vai visitar aqui a Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental São Pedro. Agora a gente vê que o presidente tira as pessoas tirando fotos. Tumulto muito grande aqui, André Hara. É, muita gente. Presidente que visita aqui os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, que são as atividades que seguem o regramento militar, André. A gente está mostrando aqui onde está, a imagem está um pouco truncada. Está aqui ó, o presidente Bolsonaro, chegando nesse momento à escola cívico-militar. O presidente que vem ao estado. Ontem ele esteve na Bahia, né? A primeira visita depois primeira atividade depois de confirmar que teve Covid-19. E agora, então, essa viagem ao Rio Grande do Sul. Ele já tinha chegado, parece que o voo veio para Porto Alegre, de Porto Alegre foi até Bagé. E lá em Bagé, portanto, ele faz essa visita nesse momento nessa escola e também depois vai fazer a entrega de dois ou três condomínios residenciais do Minha Casa Minha Vida. Aí, mais uma vez, voltamos com as imagens ao vivo. Andrei, me escuta, Andrei? A gente quase não escuta o Andrei por causa justamente do tumulto nesse momento em que ele é recebido na região central de Bagé, né, cidade aqui da campanha no estado, nessa visita que faz ao Rio Grande do Sul, nessas atividades que vêm, atividades oficiais. Essa aqui é uma das primeiras escolas cívico-militares, está nesse momento sem aula por causa da pandemia. André, agora sim, retomamos o contato. André. André, nós vamos tentar uma posição melhor aqui, porque o tumulto é realmente muito grande, as pessoas cercaram o presidente. Exatamente. Primeiro compromisso dele, então, aqui na Escola Municipal Cívico-Militar São Pedro. Ele vai visitar os alunos do 6º ao 9º ano que estão no regime cívico-militar. O presidente agora, nesse momento, está ali, ainda cercado pelos apoiadores, tá? Cumprimentando as pessoas. Muita gente tirando fotos, tentando tirar fotos com o presidente, né? E aí as pessoas agora vão se deslocar, a gente vai caminhar aqui também, vai se deslocar, André, ao vivo é assim mesmo. Não, vai tranquilo. Infelizmente, nessas situações, exatamente, a gente não tem, a polícia não isolou a área, né? Então as pessoas correram. Essa é a Avenida Santa Tecla, uma das principais aqui da cidade de Bagé, e a escola fica bem no centro aqui. A gente está indo agora exatamente caminhando junto com os apoiadores do presidente em direção à frente da escola. O presidente entraria, né, na frente da escola, mas todo mundo correu, fez esse trajeto. O presidente agora vai vir caminhando, provavelmente aqui, né? Ele chegou ali está ele, olha, ele está ali, né? A gente tem um tumulto ali, o presidente está caminhando no meio do povo aqui. Olha aí, a gente consegue vê-lo agora. É que, como há muita movimentação, às vezes a gente perde. Aí está ele ali, ó, né? É uma quantidade... O segundo compromisso dele... vai atrasar o segundo compromisso dele, André, que é o almoço no 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado, aqui de Bagé, que é o maior dos 5 quartéis do Exército que tem aqui em Bagé. E o presidente... Vamos tentar ver, vamos tentar acessar aqui. Vamos mais um pouco aqui, vamos tentar acessar. Vamos ver em que situação está o presidente Jair Bolsonaro aqui. Ele chegou num Landau de 1972. Landau doado pelo presidente Emílio. Isso, que é um carro clássico. Modelo antigo, um era clássico. Era o carro presidencial nos anos 60 e 70, era o Landau, que é um modelo Ford, né? Que eram os veículos, geralmente, dos presidentes da República. Inclusive, tem o do Juscelino Kubitschek, que tem no museu lá em Brasília, o Landau. E aí, então, a gente consegue identificar. Estamos aguardando aí. Já achou o presidente, o Andrei? O presidente entrou por uma outra... O presidente acessou a escola pelos fundos aqui, por uma outra entrada. Lateral. Pela lateral, exatamente. Estava programado o acesso pela frente. Já estão fazendo o cordão de isolamento ali, ó. Mas aí, isso, pelo tumulto, aqui a gente já vê os outros carros de apoio entrando ali, André. Pelo tumulto, teve que mudar, né, esse acesso e ele entrou
por uma porta, um acesso lateral aqui, depois certo. de cumprimentar as pessoas. Tá bem, Andrei Rosseto, ao vivo de Bagé, na visita do presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, fazendo uma visita à primeira escola cívico-militar, uma das primeiras escolas. E daqui a pouco o Andrei nos traz outras informações desta visita. Um grande tumulto que a gente observou aí na chegada do presidente à cidade de Bagé. Daqui a pouquinho, outras informações. Voltamos a conversar com o Lucas, né, Lucas? Porque falávamos daquele falso religioso, falso estrangeiro também. Qual é a naturalidade desse homem que se dizia psicólogo, se dizia religioso? E ele foi solto, beneficiado pela pandemia, mas foi preso novamente, não pela pandemia, né? Não pelos riscos que ele oferecia, mas por um pedido de prisão que já tinha da Justiça lá de São Paulo. Na verdade, André, ele era brasileiro, natural de até Santos, essa mentira. em São Paulo. Até essa mentira. Ele se apresentava com um nome romeno, mas era de nacionalidade uruguaia. Então, uma confusão, mas a verdade mesmo, a identidade dele é da cidade de Santos, no estado de São Paulo. Bom, vai para trás das grades, voltou, na verdade, já está de volta atrás das grades, após ser identificada esse mandado de prisão expedido lá pelo estado de São Paulo por uma condenação por crimes que ele cometeu bem semelhantes, inclusive no ano de 2004 e condenado no ano de 2015. Vamos conferir agora na reportagem, André, como foi a prisão, o retorno para as grades desse homem, desse pedófilo condenado por crimes contra crianças. Ainda tenho medo, com certeza, porque ele pode ser solto, né? O relato foi feito para a equipe do SBT há 3 anos. E o temor desta mãe, que denunciou o pedófilo Walter Garcês Filho, de 60 anos, se confirmou. Antes de ser preso em 2017, ele era voluntário em escolas de Gravataí. Na época, pais descobriram mensagens enviadas em que o abusador oferecia dinheiro em troca de sexo. Tudo começou com comentários dele nas fotos do Face do meu filho. E aí meu filho me mostrou. A gente descobriu que tinha outros meninos aqui que estavam sendo chamados por ele. Falou que teria que tirar a roupa do meu filho para examinar o meu filho, porque ele era psicólogo e clínico. Eu já achei muito estranho isso. Mas como a escola me indicou, eu confiei 100% na escola, né? E acabei deixando. Questionando meu filho sobre o que aconteceu, ele me relatou em partes o que tinha acontecido dentro da sala, né? Me sinto muito revoltado, porque assim, o meu filho tem 7 anos de idade. Pela Justiça Gaúcha, ele foi condenado por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. Em abril deste ano, a Justiça Gaúcha entendeu que Walter fazia parte do grupo de risco do coronavírus. Sem residência no estado, ele passou a cumprir prisão domiciliar em uma clínica para reabilitação de usuários de drogas em Alvorada, usando tornozeleira eletrônica. A defesa de Walter chegou a solicitar uma prorrogação do benefício, mas uma nova decisão negou o pedido. Walter voltou a ser detido na tarde desta quinta-feira, mas por outros casos de pedofilia, descobertos em 2004, em uma escola na cidade de Bertioga, no litoral paulista. Quando os agentes fizeram a prisão, inclusive ele mencionou que agora ele estava recuperado, mas que há alguns anos ele havia feito muita coisa errada. Foram essas palavras que ele usou. Pela Justiça Paulista, ele foi condenado em 2015 por atentado violento ao pudor, que hoje é um delito tratado dentro do tipo penal de estupro, e corrupção de menores. Depois de fugir dos escândalos em São Paulo, Walter continuou com os abusos atuando dentro de escolas. Para não ser relacionado ao histórico de pedofilia, passou a usar identidade falsa. Adotou o nome de Nicolau Matescu, como ficou conhecido no Rio Grande do Sul, e fingia ser psicólogo. Aqui, conseguiu enganar até mesmo a província franciscana, na qual era candidato a frade. Foi a instituição que indicou o criminoso às escolas de Gravataí. Na época, a província franciscana chegou a pedir perdão às famílias. Como se bastasse, né, só o pedido de perdão. Gente, vamos mudar de assunto. 12h33, olha só. Hoje é sexta-feira, é dia de Partiu Cultura. Já já um bate-papo e também uma palhinha com o cantor Vitão. Olha aí. O Vitão se apresenta hoje no Poa Drive-In. Vamos escutar um pouquinho. Mas amanhã a gente tem que trabalhar. Ela falou que nada é tão bom quanto ser amada por alguém que sabe o que ela quer. Falou que sempre cultivou. Muito bem, em seguida o Vitão conversando com Jeremias Werneck. Vamos dar uma olhadinha nos números da Covid-19, do coronavírus no Rio Grande do Sul.
Olha só. Aliás, tem uma notícia boa que chega pra gente, viu? Em seguida eu vou falar sobre o prefeito Apolo, prefeito lá de Alvorada, que recebeu alta do Hospital Ernesto Dornelles. Bom, nós temos aqui, 66.473 casos confirmados, uma alta de 2.041. E o número de recuperados também é grande, né? Temos aí um índice de 87%. Esse é um dos melhores índices no país. Infelizmente, mais 75 mortes no Rio Grande do Sul. Chegamos a 1.825 casos. A taxa de ocupação de leitos em UTI geral, esse é um número bastante importante para a gente observar, está em 75%. Claro que esse número ele abaixa a partir do momento em que novos leitos também são abertos. Mas ontem mesmo eu acompanhava o que dizia o governador do estado e também representantes de hospitais. Nós temos, nos últimos dias, a gente tem apresentado uma estabilidade no número de ocupação de leitos, ou seja, isto pode, persistindo por mais alguns dias, ser um indicativo do controle, digamos assim, ou seja, do final daquela ascendência do número de contaminados. Mas isso que seria uma notícia muito boa, muito importante, isso a gente precisa ainda aguardar alguns dias. Mas aí, portanto, a taxa de ocupação de leitos e UTI geral, 75,7%. E esses números vão contribuir também para a própria expectativa sobre os jogos da dupla Grenal de acontecerem aqui em Porto Alegre. Sim, tem muito a ver com esses números. Então, hoje a gente vai ter uma reunião, como disse há pouco o Glauco Pazza, que deve definir ou não a abertura, portanto, a volta dos jogos para a dupla Grenal jogar aqui na casa deles em Porto Alegre. Em seguida vai ter uma transmissão ao vivo pelas redes sociais do prefeito Nelson Marquesan Júnior e essa é a expectativa, de que ele nessa transmissão confirme ou não a vinda, a autorização dos jogos aqui em Porto Alegre, tanto na Arena quanto no Beira-Rio. E a informação chega do prefeito de Alvorada, olha só que bacana isso. A gente tem aqui aí a foto dele. O prefeito Apolo recebendo alta do Hospital Ernesto Dornelles. Ele recebeu alta, portanto, na manhã de hoje. Estava internado depois de testar positivo para a Covid. Precisou ser hospitalizado depois de apresentar uma baixa oxigenação. A assessoria de comunicação do Hospital Ernesto Dornelles informou que, de acordo com a avaliação feita por médicos, ele teve uma boa evolução no quadro de saúde. Portanto, que bom aí o prefeito de Alvorada, diferente do prefeito de Viamão, infelizmente, que morreu na semana passada por causa da Covid-19. Também se aguarda, pelo que a gente tem informação, está bem de saúde, prefeito de São Leopoldo, que testou positivo. E ontem, eu acho que foi, ou anteontem, o prefeito Ari Vanazzi, lá de São Leopoldo, confirmou que a esposa e os filhos estão com a Covid-19. Assim como ontem teve a confirmação também da primeira-dama do país, a Michele Bolsonaro, também testou positivo para o coronavírus. Muito bem, 12h37 agora. Neste momento em que a pandemia chega a números tão graves aqui no estado, é muito importante reforçar que o isolamento, até dentro de casa, é a principal forma de se proteger. Na tela a gente explica. Isolado na própria casa, em Canela, o Vinícius mal vê a esposa desde que testou positivo para a Covid-19. Cada um no seu quarto, cada um dividindo, como é que eu vou te dizer, o mínimo possível, cada um num banheiro, cada um utiliza o seu prato, os seus talheres. Mas, ao contrário do Vinícius, nem todo mundo sabe que está infectado. Por isso, a importância do distanciamento social, inclusive dentro de casa. Isso não adianta nada, esse contato com a pessoa ocorrer com o vizinho, dentro do condomínio, na casa do parente. Ambientes fechados, contato prolongado, contato sem máscara, contato próximo. Tudo isso eleva muito a taxa de transmissão. Medidas importantes para evitar tragédias familiares. No início de maio, pai e filho morreram em Lajeado. A mãe, Dona Leni, de 60 anos, teve alta após 2 semanas de internação. Na Serra, 5 pessoas da mesma família morreram vítimas da Covid-19. Francisco Adelar Padilha, de 59 anos, faleceu nesta semana em Gramado. Além dele, 2 irmãos e os pais perderam a vida. Parecia para todos nós que era uma realidade muito distante. Não é só na minha família que pode acontecer em uma outra família. Segundo os médicos, cerca de 80% dos pacientes não apresentam complicações da doença. Mas isso não deve ser motivo para baixar a guarda. Por isso, se um familiar estiver com a Covid-19,
A orientação é isolar ao máximo a pessoa. Não compartilhar talheres, toalhas, objetos de higiene pessoal, manter uma distância mínima de 1,5 m e ainda usar máscara dentro de casa. O cuidado é fundamental, né? A gente não quer jogar nessa loteria, né? A gente não quer ser aquele percentual que vai evoluir mal, evidentemente. A gente não deve fazer esse jogo. Então, a gente tem que prevenir a infecção. Prefeito Nelson Marquesan, ao vivo, nesse momento, uma transmissão, uma live nas redes sociais. Ele deve anunciar, confirmar ou não, sobre a realização ou não dos jogos da dupla Grenal aqui em Porto Alegre. Essa é a grande expectativa e agora estava iniciando essa transmissão ao vivo pelas redes sociais. Enquanto isso, reforçar o que a gente mostrou na reportagem, As pessoas mesmo dentro de casa precisam estar protegidas. Saúde de Escutem. todos os profissionais, não só dos seus atletas, mas de todos os profissionais que trabalham nos clubes, bem como dos seus torcedores. Em nenhum momento pairou essa dúvida. Sempre a questão foi de mensagem, da mensagem que nós poderíamos e podemos passar equivocada aos profissionais da saúde que estão no dia a dia colocando a sua vida em risco e dedicando toda a sua força psicológica e física para salvar vidas nesse momento de tensão mundial em relação à epidemia. Principalmente, a mensagem como um todo, de coerência ou de incoerência, de responsabilidade ou de irresponsabilidade, que possa levar a autoridade sanitária, que não sou eu, prefeito, pessoa física do Nelson, que não é o secretário, a pessoa física do Pablo do Natan, mas que é da Prefeitura de Porto Alegre, tem a obrigação de proteger, de passar uma mensagem coerente e com credibilidade para todos os nós habitantes, de Porto Alegre. Esta foi sempre a nossa preocupação, de passar uma mensagem equivocada. Vendo as experiências que foram altamente consolidantes desta preocupação e deste profissionalismo da Federação Gaúcha de Futebol como um todo e de todos os clubes envolvidos nesta competição do campeonato, a gente vai a gente vai fazer um teste, a gente vai fazer uma experiência, a gente vai avançar, autorizando que os nossos 2 maiores clubes utilizem os nossos 2 maiores estádios do estado do Rio Grande do Sul neste domingo para realizarem as competições do Campeonato Gaúcho, desta etapa do Campeonato Gaúcho, recebendo na nossa capital 2 times de fora da cidade de Porto Alegre. E é baseado nesta experiência, baseado no comprometimento das torcidas de não fazerem aglomerações em nenhum espaço, em nenhum momento desta competição, é baseado na construção, junto com a federação, junto com as empresas de comunicação e junto com esses 2 grandes times que nos orgulham muito enquanto porto-alegrenses e gaúchos, que são o Internacional e o Grêmio, construir uma contramensagem, construir uma mensagem maior do que qualquer mensagem negativa ou de desrespeito que isso possa passar, mas de uma mensagem com a força que esses times e que seus atletas têm de respeito à vida, de respeito aos profissionais da saúde, de respeito a todos os trabalhadores que têm que fazer a sua parte, ou trabalhando em serviços essenciais, ou estando impedidos de trabalhar, e uma mensagem a todos os porto-alegrenses de cuidado e de nós mantermos as nossas restrições. SBT mostrando ao vivo a confirmação como uma experiência, como disse agora o prefeito Nelson Marquesan Júnior, dos próximos jogos da dupla Grenal aqui em Porto Alegre. Lembrando que não pode-se ter aglomerações. Muito bem, 12h43, eu tenho um recado importante para vocês. Olhem aqui, a Salute, rede de cuidados à saúde, com 24 anos de experiência e mais de 35 mil clientes, a Salute existe para garantir a você
Alta qualidade em serviços médicos, com mais de 20 especialidades, mais de 1.000 opções de exames e ainda você conta com descontos em medicamentos, na tabela diferenciada na realização de consultas e podendo também parcelar produtos e serviços. Olha que espetáculo! A Salute não é plano de saúde, é solução. Por isso você já começa a usar desde o primeiro dia. Então, tá esperando o quê? Ligue agora, 30 14 11 11 e faça parte da Salute. Salute, você paga, sabe quanto por mês? A partir de R$ 49,00. Imagine só, a partir de R$ 49,00 por mês. Salute Porto Alegre, aberta de domingo a domingo, na Zona Norte, na Zona Sul e em breve no centro da cidade. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. Muito bem, meio-dia e 44 minutos. Atenção, olha só essa imagem aqui desta mulher de 31 anos. Foi espancada pelo ex-companheiro no meio da rua. Glauco Paza, mais uma cena que a gente vê de covardia, uma cena revoltante que a gente se indigna, né? Com a falta de capacidade de uma pessoa que vê o seu amor, o seu relacionamento ir por água abaixo e, na maioria das vezes, pelo próprio comportamento do homem numa relação, ou simplesmente porque a mulher quer cair fora, não interessa. Agora, reagir desta maneira, com violência, como a gente pôde perceber que aconteceu aqui no nosso estado. Mais um caso de violência, Cláudio. Pois é, aconteceu em Santo Ângelo, foi ontem à tarde, ou melhor, na tarde da última terça-feira, tá? Ontem à tarde, nós tivemos acesso às imagens que seriam liberadas então. Como mostram essas imagens, essa mulher estacionava o carro quando o homem aparece e começam as agressões. Ele desfere vários socos contra esta vítima aí. Puxa ela para fora do veículo e continua com a pancadaria. Você vê que tem inclusive uma carona ali no carro, né? Que sai do veículo, bota as mãos na cabeça depois, fica estarrecida com o que ela está vendo. Olha a violência, a truculência com que este homem age neste momento em plena via pública. Sim, a gente percebe a mulher desesperada que sapateia, é a pessoa que estava junto dentro do carro. Exatamente. A vítima, a estava pessoa dirigindo, que foi agredida, a condutora deste veículo, procurou a polícia e pediu medidas protetivas contra o agressor. E segundo a delegada Elaine da Silva, o caso é caracterizado como tentativa de feminicídio por causa da brutalidade. Deu para ver realmente nas imagens, né? A brutalidade das agressões e a impossibilidade de defesa por parte da mulher agredida. Que coisa, né? Que ele estaciona atrás ali, ó. Aí ele vai, ele abre a porta e começa as agressões e pelo outro lado sai a pessoa que está junto desesperada. A gente vai conversar agora com a delegada Elaine da Silva, que investigou esse caso. Ela é titular da Delegacia da Mulher lá de Santo Ângelo. Delegada, a senhora me escuta bem, delegada? Boa tarde. Que cena horrível. E o que a senhora pode falar para a gente sobre essa investigação? Boa tarde. Em relação a essa situação, inicialmente, né, na terça-feira, quando a vítima procurou a delegacia, ela relatou a situação de lesão corporal, né, que ela teria sido agredida fisicamente. Então, foram feitos todos os encaminhamentos a partir desse relato, né? Foi feito a policial, foram encaminhadas medidas protetivas de urgência, ela foi encaminhada a exame de corpo de delito e também a gente solicitou para estar que ela fosse ao hospital, né, para, enfim, a gravidade dessas lesões, né? Agora, a delegada... Ela relatou que ela teria sido agredida na cabeça e poderia ter até acarretado em um traumatismo craniano, né? E ela não estava muito bem, né? E essas medidas foram deferidas no mesmo dia, né? Ele foi preso? Ainda não. O que aconteceu? Então, a partir desse, né, desse relato dela de lesão corporal, foram feitos esses primeiros encaminhamentos. Nós não tínhamos conhecimento desse vídeo, dessas imagens. Ontem, pela manhã, do meio-dia, eu recebi pela imprensa aqui do nosso município uma cópia desse vídeo. Quando eu analisei essas imagens, eu constatei de imediato que ali não era uma mera situação de lesão corporal, de agressão física, né? Que ali o que aconteceu, na verdade, foi uma tentativa de feminicídio, né? Pela brutalidade, né, da ação violenta empregada naquele momento. Então, a partir dali, com essa reclassificação, reenquadramento, houve a partir dali um novo encaminhamento, né, nível de procedimento na delegacia de polícia, né? Mas assim, considerando que é tudo muito inicial ainda, né? Então,
eu ainda peço a compreensão da população para que eu não relate aqui exatamente o que está sendo feito, para que a gente não comprometa o trabalho, né? Talvez semana que vem eu já possa trazer um relato mais completo, nesse momento pode prejudicar, porque o próprio agressor pode também estar me ouvindo, me assistindo agora, né? E foi o típico caso de uma pessoa incomodada com fim de relacionamento, delegado? A segunda vítima, eles tinham um relacionamento dentro da ex-namorada dela, né? Então eles namoraram por um período aproximado de 2 anos, mas já por igual período eles tinham terminado esse relacionamento. Ele foi embora para outro estado, né, onde ela está vivendo. Ela havia retornado para a cidade para visitar 2 filhos, né, que residem com a mãe dela. E nesse período, nesses dias, ele insistentemente ele ligava para ela, mas ela não deu nenhuma ligação. E aí nesse momento, né, do vídeo, onde a gente vê que ela está entrando no carro, ela tinha acabado de guardar as malas, ela estava indo do prédio, ela estava indo embora, ela ia iniciar viagem de retorno, né, para o estado onde ela reside. Só que aí logo já ela visualizou que ele estava na esquina, né, naquele veículo, mas ela atrás, ela junto com a amiga, né, saiu dirigindo e ele perseguiu ela, né, até que encostou o carro, né, na traseira do carro dela, forçando com que ela parasse esse veículo. E aí, a cena que acontece, né, que todos vocês já verificaram pelo vídeo, que daí ele vai lá, né, ele abre a porta, ele agride ela inicialmente ali dentro do carro, depois arranca ela, né, joga no chão e tudo que já foi visualizado, né, por todos vocês, porque esse vídeo aí, né, tomou uma grande proporção, ele está circulando, né, em todo o estado praticamente, né. O meu colega Glauco tem uma pergunta para a senhora. Glauco. Delegado, em relação a esse agressor, há alguma informação de histórico de algum outro crime que ele tenha cometido ou isso, a princípio, teria sido passional somente? É uma relação pontual, ele tem outros antecedentes, mas não relacionados à agressão física, assim, né, é outra situação. Mas em relação à agressão física, é o primeiro registro, né, que nós verificamos que ele tem, né? Aí provavelmente, possivelmente pela situação que ele se apresentou e pelo que a vítima relatou, havia aí, né, uma não aceitação, né, do rompimento dessa relação. Delegada, a gente conversa com a delegada Elaine da Silva, que está fazendo a investigação desse caso, dessas imagens que são chocantes, né? São chocantes. A pergunta que eu faço é aí nessa região de Santo Ângelo, delegada, é comum a gente ter essa violência toda. Agora com a pandemia a gente sabe que tem muitas mulheres também sendo vítimas dentro de casa. Como é que está a situação aí pela região, delegada? Felizmente, nessa proporção são poucos casos, né? Nós aqui, a nível municipal, nós não diminuímos o nosso número de ocorrências, mas também não aumentaram, né, em razão da pandemia do Covid-19. A gente sabe que, de forma geral, no estado, né, essas ocorrências de ameaça, de lesão corporal, elas, de certa forma, diminuíram. Nossa. Mas aqui em Santo Ângelo, nós fizemos um comparativo, né, o mesmo período do ano passado, e os nossos números são praticamente os mesmos. A nossa demanda, nesse período aí de isolamento, ela não parou, né? As mulheres continuam procurando a delegacia, inclusive de forma física, né, para relatarem, né, essas situações de violência doméstica intrafamiliar. Agora, delegada, só para a gente encerrar, como é importante, quando a gente mostra cenas como essa, a senhora mesma, né, quando viu essa imagem, tomou uma proporção bem diferente o caso, né? E a gente... a imagem, ela diz tudo, né? Quando a gente vê aquele homem que agora vai aparecer ali na imagem, não, aí, ele joga ela no chão e ele chuta e dá socos como se fosse, sim, uma bola. Olha, ó, o momento que ele pega ela agora e que ele joga ela no chão com socos, gente. Olha só o que ele faz com essa mulher, uma violência absurda. A hora que ela caiu no chão ali, né? Ele chuta, ele dá soco, a amiga, né, que está junto com ela, sapateando de desespero. Então, assim, ó, isso é para a gente ter uma ideia do que acontece e os nossos olhos não veem, mas acontece por todo instante por aí. Então, a importância de cada um, vendo essa imagem, se conscientizar da importância que cada um tem no que se refere à briga de relacionamentos, né? Isso é uma coisa que é fato, aquela velha de não se meter, de deixar os dois resolverem, isso não existe mais, até porque a violência tem aumentado a cada dia. E o que chama atenção, principalmente nesse caso aí também, né, a gente verifica, né, que a amiga dela, ela foge de medo que ela tá vendo ali, né, porque ele usa de uma violência extrema, né? Desesperada. E a gente percebe, assim, que a violência que ele emprega não é um tapinha, uma lesão, um empurrão, né, ele parte para cima dela,
toda a sua força. Mas né? aqueles sacos de soco, ok. Isso, tipo assim, né? Você não é nada, você não é ninguém, né? Assim, o que importa é a minha vontade, né? Não importa que você seja um sujeito de direitos. Mas o que chama atenção para nós também, que eu acho que a gente também precisa refletir sobre isso, que vocês percebem que vários veículos passam pelo local, né, enquanto essa agressão acontece, porque ela aconteceu pro lado interno ali do fluxo, né, de carro, e nenhum carro parou para auxiliar, socorrer, né? Chama Ninguém atenção parou, vários carros passaram e todo mundo, né, como se ninguém tivesse visto. Delegada Elaine da Silva, obrigado. Vamos aguardar os próximos passos deste caso aí lá de Santo Ângelo. Gente, vamos aliviar um pouquinho, vamos falar de vida, tá? Vamos falar de vida. De uma bebezinha prematura, assim, ó, desse tamanhozinho aqui. Ela surpreendeu médicos e a família. Isso foi aqui em Porto Alegre. Ela nasceu na metade da gestação. Após 5 meses de luta, ela foi para casa. Olha só. Quem vê Marina com mais de 3 quilos nem imagina como ela nasceu. Ela surpreendeu a medicina. Ela é um milagre para nós. Há 5 meses, a menina pesava menos de meio quilo. Ela nasceu com 22 semanas de gestação. Ela lutou muito bravamente, teve uma família espetacular que acompanhou a Marina, foi amamentada com leite materno exclusivo até os 4 meses de vida. Isso é também uma conquista muito importante. A mãe estava grávida de gêmeos quando teve o diagnóstico de um problema no útero que provocou a restrição de crescimento dos bebês. Para eles, eu ia ter a perda dos 2 bebês. Então, sempre foi dito para nós que era uma gestação que tinha que esperar para ver o que ia acontecer. A outra criança não sobreviveu. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os prematuros que nascem a partir de 23 semanas têm mais chances de sobreviver. Só neste hospital particular, aqui em Porto Alegre, Marina é o 3º caso de sucesso de crianças nascidas com 22 semanas. A gente desenvolveu algumas técnicas para reproduzir o ambiente intrauterino, desde a umidificação do ambiente onde ela está, o tecido que ela vai estar deitada, no ninho que a gente produziu para que ela se sinta mais confortável, reproduzindo o máximo o ambiente intrauterino. A amamentação da prematura foi assim, de gotinha em gotinha, com a ajuda de uma seringa. Com 1 mês de vida, a pequena Marina ainda teve que enfrentar a pandemia. As visitas eram restritas, então a gente não tinha a participação dos 2 no mesmo momento, né? Então isso também, e até para Marina foi uma coisa que ela não conheceu a boca das pessoas, ela só conhecia os olhares. E mesmo assim ela conseguia interagir. Em casa, a menina já reconhece os sorrisos dos pais e dos avós e também recebe o carinho da Pug Fiona. Parabéns, Marina. Um beijão para essa garota aí. Bom, gente, olha só. Quem ganhou essa cesta aqui de presentes da... aqui, tu nada. Na semana passada eu já te dei um pacotinho. Olha, quem ganhou foi a nossa amiga lá de Farroupilha, a Márcia. Ó, Márcia, uma sacola cheinha de biscoitos da Biscoito Zezé para ti. Olha só que delícia, tá bom? Obrigado pela audiência, pessoal de Farroupilha. Um beijo bem grande. E olha só, a gente se despede. Sexta-feira é dia de Partiu Cultura. Hoje o cantor Vitão se apresenta em Porto Alegre no Drive-In e o Jeremias Werneck bateu um papo com ele, que é parceiro musical da gaúcha Luísa Sonza. Então vamos acompanhar, já se despedindo. Um bom final de semana a todos. Acompanhe. O Partiu de hoje é com Vitor Carvalho Ferreira. Ele tem 21 anos. Começou a cantar profissionalmente faz umas 4, 5 temporadas e já tem um videoclipe no YouTube com quase 70 milhões de visualizações. O cara é um fenômeno. É o Vitão. Vitão, prazer te ter aqui com a gente, cara. Como é que tu tá? Oi, tudo bem? Pô, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. E a parceria com a Luísa? Como é que vocês chegaram a essa parceria? Como é que tá sendo? Vai vir aqui, tá aqui na terra dela, né, cara? Sim. Tô na terrinha da Luluca. Pra mim foi um prazer enorme, né? Eu e a Luísa, a gente já tinha a bomba relógio. E ela já te ensinou a tomar chimarrão? Comer churrasco? Eu já tomei uma vez com ela já, pô. Ela toma bastante, assim, já vi algumas vezes ela tomando. Gostou do chimarrão?
Cara, gostei, mano. Na real, tipo, precisa de costume, né? Chimarrão é aquela bebida que você precisa acostumar. Claro. Então, primeiro que você dá aquele golão é mó gostoso, assim, ele é bem amargão, né? Mas é gostoso. Ô, Vitão, vamos fazer o seguinte, dá uma palhinha pra gente aí. Pode ser de alguma coisa com ela, dá uma palhinha pra gente aí. Boa, claro. Acho que posso. Não precisa inteira. Acho que eu vou cantar Flores, então, pode ser? Boa, pode ser. Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil, só me traga flores, sabe que eu relaxo. Passo aí mais tarde, já saí de casa, vou te levar flores, sei que te relaxa. Vitão, pra gente encerrar, eu posso fazer um pedido de uma música que eu quero ouvir? Tu cantando pra gente aqui? Então canta o Café, cara. Eu até já fiz café, pra tu não vir me falar que tá com sono, que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. Ela falou que nada é tão bom quanto ser amada por alguém que sabe o que ela quer. Falou que sempre cultivou o amor, mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou, yeah. Falou que brigou com seus pais, a vida tá demais e que ela só quer viajar pra algum lugar